Seja bem-vindo ao TrueCast Podcast, o podcast que fala o que a Bíblia ensina. Prepare-se para ser impactado pelas verdades transformadoras das Escrituras. Aqui fundamentamos cada conversa em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Logo iniciaremos. Enquanto isso, vai nos seguindo nas redes sociais: Facebook, Instagram, Spotify e TikTok. E se ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, faça isso agora para receber tudo em primeira mão. Paz do Senhor a todos, meu nome é Rita e é com muito prazer que eu anuncio mais uma edição do TrueCast Podcast. E hoje uma entrevista, obreira Lislaine, sensacional. Sim, demais, nós estamos extasiadas aqui com a presença de um casal muito importante na nossa igreja. Eu mais que você, porque o pastor que está aqui fez o meu casamento. Então, estamos bem felizes. E você que está aí, curte, compartilha, se inscreve, manda para os amigos, para os parentes, para a gente ter um maior alcance desse episódio. Isso mesmo. Posso anunciar? Pode, claro. Não, mas eu acho que eu vou deixar você anunciar, Liz. Vou te dar essa honra. Muito obrigada, amiguinha. Nós estamos aqui com o missionário pastor César Moraes, a sua esposa, a missionária Carla Moraes. Sejam muito bem-vindos neste dia. Muito obrigado, irmã Rita. Muito obrigado, irmã Lislaine. Uma alegria estar convosco. Obrigada, minhas queridas, pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês. E vamos atingir o melhor dessa conversa. Isso, amém. Vai ser muito bom, com certeza, trocar experiências, sim, ouvir, cheio de expectativa. Né? Com certeza. Pastor, nós gostaríamos já de fazer a primeira pergunta para o senhor, porque esse episódio aqui, ele é sobre experiências. Então, cada semana nós temos ali um tópico, né? Nós temos unicidade, temos palavra revelada, temos um tema livre, mas esse é sobre experiências que nós cristãos temos. E o senhor foi missionário, foi não, né? É missionário, e nós gostaríamos de saber, o senhor viveu tantos anos em outro continente, né, com tantos desafios ali pela saúde, como que foi lidar com o clima, com a alimentação, especialmente com uma enfermidade que ataca muito lá, o senhor é missionário na África, e o senhor poderia compartilhar conosco alguma experiência referente a isso? No dia 6 de novembro deste ano, completam 24 anos de África. É o tempo do meu casamento. É verdade. E uma coisa muito interessante, houve a pergunta do clima. Primeiramente, nós fomos para a cidade da Beira. Tentei viver na Beira alguns anos e precisei mudar para a cidade do Chimoio por conta do clima, que é um pouco mais ameno. Uhum. Mas o maior desafio epidêmico, vamos dizer assim, é a malária. E durante esse tempo fui acometido 27 vezes com malária, de todas as cruzes, de 1 a 5. A malária, quando chega ao nível 5, com 5 cruzes, ela tem grande possibilidade ou probabilidade de se tornar cerebral. E até hoje, pessoas que dizem que me visitaram no hospital quando estava com uma malária de 5 cruzes, eu não consigo lembrar. Então, foi uma experiência marcante, porque é impossível esquecer, mas ao mesmo tempo satisfatória no sentido de que Deus cuida de nós sem cessar.
Glória a Deus, glória a verdade. Deus. E Glória os a Deus. sintomas, pastor, o que que o senhor sentia, né? Que nem esse que foi mais agressivo que o senhor pegou. Como que o senhor ficou fisicamente falando? Me fez lembrar de um missionário amigo nosso, pastor Uri. Ele diz que a malária não lhe pega mais porque ele já tem cara de mosquito. E quando fala, esse é família. Mas, mas os sintomas, eles vêm com dores nas articulações, dor de cabeça, e eu tenho uma particularidade de nunca sentir dor de cabeça, a menos que esteja com malária. Uau. Uau. Então, se eu tiver dor de cabeça, já posso colocar a barba de molho e já entregar o dedo para coletar sangue, fazer o plasmódio, porque provavelmente é malária. Mas outro sintoma são calafrios, diarreias, vômitos e debilidade generalizada. E muito rápida. Quem é contaminado pelo parasita do mosquito que causa malária, em algumas horas a pessoa definha muito rápido. Você já teve? Eu já tive uma, infelizmente. Uhum. Então, eu falei para ele 9 horas da manhã que eu estava com frio. E aí, 4 horas da tarde, ele me levou para a clínica para fazer o teste, porque precisa de um tempo para ser detectado. Eu já estava muito debilitada. Olha que interessante. E as cruzes, elas indicam o grau da contaminação. Ah, isso. Isso, as interessante. cruzes. Aí a minha foi de 2 cruzes. Então, a minha contaminação, ela foi regular, vamos dizer. Quando ele chegou nas 5 cruzes, é essa que o parasita afeta, a contaminação afeta o cérebro também. Então, ela é grave. Ela é grave, mas como o pastor falou, eu mesmo, né, consegui ver muito cuidado de Deus, assim, porque é grave. Sim. É grave. Sim. Sim. Em 24 anos foram 27 vezes pego malária. Se não for Deus cuidando, não tem como Sem ser missionário condições. em outro país, né? Praticamente uma por ano, né? Exatamente. Nossa, pastor, falando um pouquinho sobre o retorno dos seus filhos ao Brasil, né? Nós sabemos que os seus filhos, eles cresceram na África. O missionário Wagner, que é o mais velho, continua lá como missionário, o senhor vai falar um pouquinho também. Mas os outros dois, eles, em algum momento, eles precisaram retornar ao Brasil, né? E como que foi, né, essa separação para vocês como família? E a questão da confiança em Deus, né? Porque nós sabemos que o mundo, ele jaz no maligno, né? E de repente você está abrindo mão dos seus filhos para eles crescerem longe da família, longe ali dos cuidados, né? Do olhar do pai, do olhar da mãe. E é uma pergunta que eu faço e vou ficar bem atenta na resposta, porque serve para mim também, que eu também tenho meu filho que está há 7 anos, né? Nos Estados Unidos, e foi com 17 anos, casou e continua lá. Então nós sabemos que é um processo doloroso, não é mesmo, pastor? Uma curiosidade é que meus filhos têm 5 anos de diferença um do outro. Quando o Éder nasceu, eu comprei uma malinha para o Wagner e ele já começou a carregar a própria mala Olha que interessante. nas viagens. Quando a Temis nasceu, o Wagner já tinha 10 anos, o Éder 5. Começou a carregar a própria malinha. E assim por diante. E quando nós fomos para a África, eles eram adolescentes. A Temis completou 13 anos no mês de chegada. Nós saímos de Curitiba no dia 11 de março. No dia 18, ela completou 13 anos. E ficamos lá alguns anos. O Éder ficou até 2007, quando viemos ao Brasil pela primeira vez em retorno do campo missionário. Então o Éder fez um pedido, acho que 30 dias antes de regressarmos. E ele disse: Dada, do not extend my visa. O que quer dizer? Não estenda o meu visto para lá.
eu não quero mais voltar. Ele pediu. E aquilo foi um choque. Realmente foi um choque. 5 anos depois, chegou a vez da Temis ficar. Com a Temis aconteceu um pouco diferente, porque não foi a pedido dela, foi a pedido da mãe. A mãe, como mulher, vendo a filha crescer numa cultura bem diferente, e a mãe sabia que a Temis não conseguiria entregar uma chávena de água para a sogra ajoelhada, como é a cultura lá. A submissão dela poderia haver, mas não ao ponto de sentir-se talvez humilhada. Então a mãe sugeriu e insistiu que ela ficasse no Brasil 5 anos depois. E com o mais velho, que é o Wagner, a história dele foi muito interessante, porque ele já havia servido o exército aqui, e quando chegou próximo da data da nossa ida, um dia ele me disse: pai, eu preciso falar contigo. E ele disse: eu não me sinto preparado para ficar sozinho aqui. Mas se você me der um voto de confiança e me levar, eu sei que de alguma forma eu vou poder ser útil ao teu ministério. Uau. E isso é profundo. Olha. Então, ele sendo de maior e a missão estando recém-iniciando, e o que fizéssemos naquela época determinaria o futuro da própria missão, porque naquele tempo eu era um missionário apontado, interessado a ir, mas ao mesmo tempo eu fazia parte de um departamento da Igreja Nacional que colocava as normas estatutárias e coisa da igreja, né? E eu falei com o pastor Beni. Eu disse: pastor Beni, meu filho se aproximou e disse isso. Relatei a ele. Ele disse: a missão não pode enviar o seu filho. Mas, conversando com a minha esposa, isso algum momento depois, ele disse: nós chegamos a uma conclusão, que nós vamos retirar uma parte do nosso fundo de aposentadoria para pagar a passagem para ele ir, porque nós queremos que onde o nosso homem esteja, aí esteja também o seu coração. O que se tornaria um pouco difícil se deixasse um filho amado para trás. Então, a presença do missionário Wagner hoje em África deveu-se a um grande esforço e desprendimento do pastor Beni e Teresa de Merchant. Olha que interessante, pastor. Pouquinho tempo depois, cerca de 2 anos depois de nossa ida, pastor Beni nos visitou e Wagner aproxima-se a ele e diz: pastor Beni, eu gostaria de ir para a escola bíblica. Eu sinto a chamada para a escola bíblica. Claro, seria um testemunho dele depois, mas é um briefing. Então ele disse: eu gostaria de ir para a escola bíblica ou no Brasil, mas aqui na África do Sul tem uma escola bíblica, só que é paga. Então o pastor Beni mais uma vez interviu e pagou a escola bíblica, tanto dele quanto do Éder. E o resultado disso é que Wagner é missionário hoje lá. Eu me lembro de um culto aqui que o Wagner estava, que Deus falou muito forte ao coração dele.
muito forte, assim, como uma chamada mesmo, que ele se esforçasse, que os ouvidos dele estivessem afinados para o que Deus iria falar com ele, né? E ouvindo o senhor contar esse testemunho, me veio à mente agora disso, né? Então, Deus já estava trabalhando, né, no Wagner aqui no Brasil com uma intensidade, né? E quem conhece o Wagner sabe que o pessoal não dava muito crédito para ele, né? Porque ele era muito brincalhão, né? Tava sempre ali brincando nos arredores, né? E ele é um homem muito respeitado onde ele está agora na África, né? Lá Com na região certeza. onde ele está, né? A gente fica assim super feliz, né? Sim, Orgulhosa, né? Com com isso, né? É a maneira que Deus trabalha. Aham. Deus precisa transformar o nosso coração, as nossas atitudes, para que Ele possa efetuar a obra que Ele quer tão bem efetuar através de nós. Verdade. E aconteceu com meu filho Wagner. Verdade. E essa questão do retorno, pastor, uma dúvida minha, é obrigatório, a partir do momento que faz ali seus 18 anos, talvez a menina 21, é obrigatório esse retorno ou há uma condição para eles permanecerem junto com os pais lá na África? Bem, é uma pergunta complexa. Por quê? Quando se vai a um país estrangeiro na condição de missionário, precisa a documentação ser assinada no país na condição de missionário. Ou seja, a igreja de lá precisa acatar, Uhum. e eles, embora adolescentes, eram considerados missionários diante do governo. E uma vez que eles crescem, eles têm duas opções: se tornarem missionários ou regressarem. Uhum. Mas a igreja não exige que eles regressem. Ah, entendi. Só que espera-se que eles tenham desenvolvido a vida deles de tal forma que eles tenham condições de subsistência. Uhum. Porque eles, não sendo missionários, não seriam e sendo de maior, não seriam responsabilidade da igreja mantê-los lá. Entendi. Então, o governo só aceitaria se eles estivessem exercendo o trabalho missionário. Uhum. A igreja só sustentaria se eles estivessem exercendo o trabalho missionário. Então, eles têm, na verdade, que muito cedo tomar uma decisão muito forte na vida deles. Uhum. Muito. Permanecer na chamada e aderir, vamos dizer assim, à chamada dos pais, mas de uma forma mais personalizada, ou então Uhum. retornar ao País país de de origem e continuar, então, Uhum. a vida conforme a preparação que receberam durante esse tempo. Entendi. Interessante, né? Bem interessante. Pastor César, nós sabemos da sua perda, né? A irmã Vilma, sua primeira esposa, que ela, lá na África, ela recebeu um diagnóstico e veio para o Brasil para fazer um tratamento, faleceu e não retornou para lá, né? Como foi essa experiência do luto? O que essa experiência ensinou para o senhor? Bem, é uma pergunta, vamos dizer assim, um tanto complexa, porque não podemos falar sobre isso Uhum, sem mencionar as condições de saúde lá entendo. no campo missionário, as deficiências na área da saúde. E quando ela começou a sentir alguns incômodos, nós estávamos tão envolvidos, tão entregues ao trabalho missionário, que nós achamos que a solução estaria lá mesmo. Uhum, E não procuramos de imediato vir ao Brasil, procuramos tratamento lá. E quando descobriu-se que seria necessário fazer uma biópsia para ver se seria maligno ou não,
já imediatamente comunicamos a missão aqui Uhum. e já começou-se a tratar sobre a passagem para virmos e dar continuidade ao tratamento aqui. Só que ah, nós pagamos, porque é muito difícil conseguir um exame gratuito pelo SUS, como temos aqui. No domingo passado, eu fiz 2 ressonâncias de alto custo sem pagar 1 centavo. E para a honra e glória do nome do Senhor, eu ainda vou dar testemunho aqui hoje a respeito do Glória a Deus. resultado Glória a Deus. dessas ressonâncias. Amém. Mas quando eles estavam para nos fornecer o laudo, o resultado, começou a haver um impasse, porque não encontravam a lâmina. Até encontrarmos o médico, porque eu havia pago particular e podia exigir. Porque se tivéssemos a biópsia pronta, ao chegar no Brasil, facilitaria o tratamento. Sim. Só que eles perderam. Hum. E, para não passarem vergonha, escreveram na conclusão: examinamos uma massa esbranquiçada, e deram todos os detalhes, e chegamos à conclusão de que parece não haver sinais de malignidade, uma coisa toda controversa, Sim. que o médico aqui no Brasil disse: eu tenho uma ética médica que não posso ferir, mas eu não posso dizer que estou satisfeito com o meu colega africano. Porque é ou não é, né? O médico me disse, o oncologista disse, é conclusivo, Exato. sim ou não. Então, devido às 20 malárias que ela teve, chegou numa conclusão que o fígado ficou inoperável. Teve uma lesão do fígado, entre tantas outras, mas uma media 2,8 por 2,2. Grande. Muito grande. E o fígado precisa ter 1/3 preservado para poder conseguir se regenerar. Então, foi uma coisa que durou 2 meses e 6 dias. Então, foi uma situação difícil, mas que aconteceu de uma forma tão rápida, e colocamos todas as esperanças no sistema de saúde daqui. A maioria dos exames, até ultrassonografias, fizemos particular, tudo porque queríamos ver uma solução. Mas aconteceu de forma muito rápida. Então, e durante o tempo que ela esteve em tratamento, foi muito difícil para todos, para toda a família, não apenas para mim. Voltando ao filho Wagner, ele estava em Moçambique com a esposa doente, chegou a tomar uma certa quantidade de 11 antibióticos naquele tempo, e vir ao Brasil ou não vir para ver a mãe em estado terminal. A própria mãe, nas últimas palavras a ela disse a ele: Wagner, a tua família é Teresa e Vicky. Eu sou a sua mãe, mas você ganhou uma responsabilidade que é sua. A minha responsabilidade está sobre o seu pai, mas a sua esposa está sob a sua responsabilidade, então cuide dela. E o hospital deu uma permissão muito especial. Ele permitiu que
o Wagner fizesse chamadas de vídeo com ela na UTI, que é uma coisa extremamente Aqui é proibida. exato. Impossível, não Impossível. pode haver uma coisa, porque até é uma coisa que pode se voltar contra o hospital. Uhum, Né? exatamente. E o Wagner teve essa permissão, ele fazia as chamadas de vídeo, ele cantava, tocava violão e serviu para uma coisa. A monografia dele, quando ele concluiu a faculdade de música, ele fez sobre o tema a musicoterapia e usou a experiência do que ele viveu Ele com a passou. mãe durante o tempo. Olha. Então, na verdade, nós tivemos, sim, um momento de grande dificuldade, mas também foi um momento de chegar à conclusão de que tudo acontece apenas com a permissão de Deus Uhum. e que Ele administra de tal forma que a dor, muitas vezes, pode ser. E o Wagner, quando ele lembra disso, ele lembra com alegria. Minha mãe me ajudou até na minha formação, nos Olha só, últimos Que momentos lindo, Que da vida interessante. dela. que lindo. É um testemunho bem Lindo. Forte, né? forte, aham, bem forte. E glória a Deus, né, por essa experiência, né? Eu falo, o chamado ele tem um preço, né? Você diz sim ao Senhor em obediência, mas ele tem um preço, né? Mas tudo dentro da perfeita vontade do Senhor, né? Exatamente. E que testemunho muito É. lindo, né? E dizer que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita quando se está perdendo alguém, perca nunca é agradável. Mas na vontade de Deus, Uhum. sim, Sim. porque o resultado, o que vem depois disso, né? Por exemplo, o reconhecimento que ela tem, ela foi uma pessoa muito amada pela igreja brasileira inteira, Sim. e eu estou muito feliz que tenho a minha branquinha comigo aqui hoje. Eu já estava esperando pelo momento de falar nela, né? Até quando vocês comentaram, né, que ia ter essa pergunta, e isso para nós sempre foi muito tranquilo. No início, para ele, não. Aham. Né? Até teve um momento que eu posso compartilhar aqui com vocês, que estávamos eu e Temis na cozinha, lá na casa da avó, e ele por trás, assim, de nós nos observando, e a Temis começou a conversar sobre a mãe. E eu acolhi naquele momento, né? Ouvi, respondi o que ela precisava, e aí depois, no outro momento, ele veio, me abraçou e me agradeceu. Uhum. Aí eu disse para ele assim, que eu tenho uma história familiar bem complicada, pela perda da minha mãe também. E aí eu disse para ele, tudo que eu sofri com a falta da minha mãe, se não servir para alguma coisa, Verdade. então a gente tem que ter maturidade para lidar com essas coisas, né? Sim. Tanto que muita gente perguntava para mim assim, Carla, você casou com o pastor César e você não tem medo da comparação? Você não tem medo, né, de como você vai ser recebida? E hoje eu sou mais calma, mas no momento a resposta foi, eu não vivo o que os outros pensam. E o nosso relacionamento também não vai se estabelecer sobre o que os outros pensam. Exatamente. Né? Isso mesmo. E eu sempre tive muito respeito pela história da família. Hoje sei que continuo a história, mas o princípio foi com a família Moraes, César, Dona Vilma e os filhos. Então, não tem como apagar isso. Né? Essa história merece respeito. Um pequeno à parte aqui. Gostei muito da fala da Carla. Essa história merece respeito. Assim como a história de vocês também merecem respeito. Como ele Sim. respeita muito a minha história também. Claro. Né? Sem E em São Paulo, em 2022, eu já era apaixonado por ela, mas fiquei mais ainda. Por quê? Acho que bonitinho. Quando alguém fala alguma coisa sobre ela ou sobre eu massageio meu coração, né? E ela, a missionária Ivana fez uma homenagem às rainhas Acho que ela estava lá neles. em São Paulo. Eu estava. Estava também, E né? no momento que a Carla foi homenageada, a missionária Carla foi homenageada, ela
transferiu, ela dedicou, Eu dei honra ela ao nome da missionária honrou Vilma também. a memória da missionária Vilma, Eu lembro. que foi o Uhum. início de tudo. E isso, Foi lindo. eu ouvi testemunho em vários Verdade. outros lugares de irmãs, esposas de pastores dizendo, ela me conquistou ali. Foi um Não, gesto realmente muito nobre, Foi, né? foi muito nobre, de mesmo. uma nobreza bem grande. E, Carla, você se casou, né? Depois de algum tempo que o pastor estava viúvo, Uhum. conheceu ele, Uhum. né? Enfim, casaram, estava presente no casamento, vi a cerimônia muito linda. Como foi para você, né? Que você casou logo em seguida, depois de alguns meses, foi para a África, então você nunca tinha ido, era a primeira vez. Aqui o Brasil ele é muito diferente desse país, né? Do país para qual vocês foram. Como foi essa experiência de adaptação para você? Você tinha 2 filhos aqui no Brasil, Uhum. né? Então teve que deixar os filhos e Uhum. foi para lá acompanhando o seu esposo. Como que foi? Nós tivemos 1 ano de noivado. Então, esse 1 ano foi 1 ano de eu estar conversando com as crianças, o que ia acontecer. E, no meu particular, estava acontecendo, vocês como mães vão me entender, estava acontecendo o fato de que eu tinha que ainda acordá-los para ir para a escola. Era um dependente de você. Isso. E eu ouvi uma vez, é muito difícil isso, irmã Rita, Sim. mas chega uma hora que a mãe tem que ir se fazendo desnecessária. Uhum. Uhum. E eu pensei, eu consegui algo que hoje em dia, né, a gente vai fazer 7 anos de casamento, mas você, numa idade já madura, conseguir um bom relacionamento, um bom companheiro, é algo muito difícil. E eu vi no missionário César, né, eu não me apaixonei pelo pastor César, nem pelo missionário. Eu não sabia nada da história dele. Foi a pessoa dele que me conquistou. Uhum. E aí, depois eu tive que lidar com o fato pastor, com o chamado dele, com a missão dele. E eu fui conversando com as crianças sobre isso. E eu acho que também, pro lado deles, loucos para se ver longe da mãe, da regra, né? Eles foram absorvendo isso. Só que o que ficou bem complicado, que foi no meio disso, teve a pandemia. Então, isso deu, assim, bagunçou um pouco um sentimento, um medo, né? De se perguntar, será que eu fiz o certo? E se acontecer alguma coisa comigo? E se acontecer alguma coisa com eles? Mas Deus trabalhou com a gente. E eu posso dizer uma coisa para vocês. Estando em campo, esse tempo que não chega nem perto do que a família já viveu em Moçambique, a presença de Deus na vida da gente é constante, Uau. é gritante o tempo todo. Glória a Deus. A humildade desse homem não faz ele pontuar certas coisas que acontecem, sabe? Que colocam realmente em xeque, tipo, A fé. a fé. Eu já passei por momentos, tipo assim, que a gente podia ser baleado a qualquer momento. Ele, muitas vezes. Aham. Em missão, a gente corre perigo o tempo todo. Mas também o tempo todo a gente tem a presença de Deus na vida. O tempo todo. Glória a Deus. O tempo todo. E eu vou falar algo aqui. O país de Moçambique é um país muito machista. A mulher lá sofre muito. A nativa mesmo, ela sofre muito. E nós, como estrangeiras, a gente corre muito perigo. Eu nunca saí sozinha nesse tempo lá. Não Uhum. saio sozinha. Ou saio com um pastor, ou saio com alguém de confiança dele. Sozinha eu não saio, porque realmente eu corro risco. É perigoso. As mulheres, elas não são valorizadas, né? Tanto que eu conheci uma menina que foi lá em casa me dar uma ajuda no momento que eu não estava bem. E quando ela falou a idade dela, eu fiquei surpresa, porque ela parecia ser uma pessoa de 40 e poucos anos, ela tinha 28 anos. Uau. Então, o que mais me chamou a atenção nessa transição assim, foi essa diferença, né? Principalmente como mulher, né? Isso é muito forte na gente. Não tem como você ver uma outra mulher sofrendo e você não se conectar com ela, Não né? ter compaixão. De ter empatia com aquilo. Então, uma parte bem difícil para mim foi ver mulheres grávidas carregando peso e o marido caminhando na frente, sabe? Então, é uma diferença muito grande. E acho que até nisso, né? Você provavelmente sentiu o amor de Deus e privilegiada, né? Porque o homem com que você casou é um gentleman, né? Com certeza. É um gentleman. Moçambique,
África num geral, mas Moçambique, ele faz isso com a gente diariamente. Então, muitas pessoas perguntaram para mim, mas o que você levou para Moçambique? Eu falei, gente, no primeiro momento eu não levei nada. Eu levei a minha fé, contando que Deus ia me ajudar nesse, que eu sabia, eu tinha pelo menos uma noção, né? Mas mesmo que você tenha toda a noção do mundo, nada compara quando você bota o pé e olha a sua volta e fala, Senhor, me ajuda. Os 3 primeiros meses foram os mais difíceis, porque você encarar as diferenças culturais é difícil, mas você passar por lugares e ver pessoas onde você vê nos olhos dela a fome, foi assim o maior desafio. Não teve ônibus ruim, não teve comida ruim, não teve nada que se comparasse a esse sentimento que eu observei de chegada. E o sentimento que a gente tem é de... Você não tem condição. Você se vê... O que você vai fazer com aquilo? O seu coração treme, você quer ajudar todo mundo no primeiro momento. A gente se compadece. Então, os 3 primeiros meses foi muito difícil. Porque na hora de entrar no apartamento, a gente tinha crianças pedindo comida e elas olhando entre as sacolas para saber o que a gente tinha. E a gente chegava no apartamento para comer o nosso arroz com feijão, graças a Deus. A gente sempre teve, né? E aí, aquela imagem lá de fora, né? Só que, aos poucos, eu fui orando, fui pedindo a Deus que, se Ele tivesse um propósito para mim ali, se o propósito não fosse só eu, porque eu já entenderia se o propósito fosse só eu ser esposa do pastor César. Porque ele sozinho, ele consegue muita coisa, ele é muito independente, mas com tudo que acontece, uma companheira que está junto, que acompanha, que fortalece, é necessário. Sim. Então, se fosse só isso, eu já estaria feliz. Eu sou feliz só com isso. Só que o todo lá me incomodava, a fome, as dificuldades e o questionamento com Deus aconteceu muito. Eu questionava muito como que eu tenho e eles não. Né? Então, era uma coisa que doeu muito. Mas, com o tempo, eu fui pedindo resposta, fui me aproximando das irmãs da igreja, ajudando elas a ter alguns conhecimentos básicos que elas não têm, como preparar um molho de tomate, fazer um doce de banana, reaproveitar um alimento, né? Discutindo até questões de relacionamento por conta da poligamia, né? Poligamia. Os maridos lá têm mais de uma esposa, então eles perguntavam assim para mim, missionária, como é que a gente faz para o nosso marido não ter outra esposa? E como é normal? É normal. É cultural. Casa 1, casa 2, casa 3. Conheci um que tinha 12 casas. É cultural isso. E o relacionamento lá, ele é muito frio. O meu marido diz que me ama. O marido delas diz que eu te preciso. Então, não existe andar de mão dadas, não existe o carinho, né? E aí eu perguntei para elas assim, quem é que chama seu esposo de meu amor? Silêncio total, nenhuma. Então, eu vou dizer para vocês que cada vez que meu marido sai de casa, eu digo, Deus te abençoe, meu amor. E aí uma perguntou, por que você chama de meu amor? Porque eu lembro todos os dias antes dele sair que ele é o meu amor. Então, a gente vai levando alguma... Interessante. A gente leva algumas coisas da nossa cultura, até numa forma de relacionar que é muito difícil para eles lá. As crianças também não são amadas como as nossas. Elas não são maltratadas, mas elas não são respeitadas como as nossas. Não são tão cuidadas, não, né? Não são. Então, aí o meu coração acalmou quando eu consegui me aproximar dessas questões, né? De me sentir útil, porque muitas vezes as pessoas pensam assim, mas o que eu vou fazer em Moçambique? Eu não sou médica, eu não sou dentista, mas quando você chega lá, as dificuldades são tantas que se você levar o seu amor, levar Deus no coração, você pode ajudar de inúmeras formas. Sim. Nem tudo é dinheiro. Nem uma ajuda espiritual, né? Nem tudo é dinheiro. É claro que um país onde existe a fome, se tiver o dinheiro, fica melhor. Ameniza muito. Ameniza muito. Porque no começo, nós fomos numa aldeia, amor? Que fala? Aldeia. Muito distante. Muito, muito, muito distante. Demoramos bastante para chegar. A igreja é muito simples, chão batido, teto de palha. Não tinha bancos, esteiras no chão para as pessoas sentarem ou ajoelharem.
E eu olhei assim, 5, 6 crianças ajoelhadinhas, me olhando, encantadas, assim, mas a carinha da fome. E naquela oração ali eu chorei tanto, porque eu falei, Senhor, como é que eu vou falar do teu amor para elas se elas têm fome? Então, quando eu falo que o dinheiro, ele ajuda, num país que tem fome, ajuda sim. Sim. Ajuda Muito. sim. Então, Com a gente certeza. entra com essa questão. Se a gente não tem como dar comida, a gente ensina a aproveitar melhor o que eles têm, né? Como o país lá é quente, eles vendem muita banana na rua. E eles não sabem aproveitar. joga Estragou, fora. amadurou, joga fora. Uhum. Né? Tanto o pastor também ensina a fazer o doce de banana, aproveitar o molho de tomate, que eles não têm condições de entrar no supermercado para comprar. Uhum. Não entra. Supermercado é para missionários, é para pessoal do governo, porque O povo em si. o povo em si, ele não tem essa condição. Ele compra no mercado, como se fosse o mercado municipal, o mercado feira, o mercado de chão, né? É lá que eles compram, que daí tem a granel, o sal, tem o sabão É mais cortado. barato. É mais barato. Mas mesmo assim ainda é muito Ainda é caro. caro. A Sabe comida lá é um esses- problema. Esses plásticos de sacolé, é sacolé que chama aqui? Ou din-din, ou geladinho. 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 Eles vendem um saquinho desse com óleo. Fracionado. E às vezes a pessoa leva um pacotinho desse para cozinhar o dia todo, às vezes 2 dias, com um plástico desses de óleo. Eu vou falar por mim, né? A minha maior dificuldade é, como eu disse, não tem lugar ruim. Já dormimos em lugares assim, Na esteira, no chão. sabe? Precário. Lugares que, tipo, aqui a gente nem encontra, sabe? Mas nada, nada, nada. Vocês nunca vão ouvir eu reclamar. O que eu estou aqui constatando o que acontece. Mas o meu coração sempre, desde o princípio, a minha dor é saber que tem pessoas que não têm o que comer. No nosso país também tem. Sim. Aí pode dizer, você precisou ir para a África para saber isso? Não, o nosso país também tem. Mas o que acontece? O nosso país, ele não é um país pobre. Exato. O nosso país é um país rico. Então, no nosso país, ele existe a pobreza, que é a má administração dos recursos que o nosso país tem. Em África, existe a miséria, que é a ausência de recursos. Muito diferente. Bem diferente. Sabe? Porque lá eles não. Você pode pensar assim, mas a gente pode fazer uma agricultura familiar? Mas pode fazer aqui no nosso país com que tudo que a gente planta nasce. Agora, num país que não nasce, terra tem muito. As famílias moram em lugares com muita terra. Mas A semente germina, mas a planta não desenvolve por falta de chuva. e quando a chuva vem, ela vem em excesso. Vem em excesso, excesso. aniquila a planta também. O que prejudica ali também, né? Isso. Então, a experiência de África, para mim, como pessoa, ela foi grandiosa. E quando eu vou nas igrejas, eu friso que não estou reclamando. Eu estou constatando para vocês, falando para vocês, que nós somos extremamente abençoados. Muito. Extremamente abençoados. Nós temos dificuldades, mas que no dia seguinte você resolve, você Sim. recebe uma ajuda, Uhum. né? E eu sempre digo para as pessoas, usem a gratidão da hora que vocês levantam, a hora que vocês dormem, porque o nosso país é maravilhoso. Maravilhoso. É uma verdade, é uma verdade. Continuando então, pastor César, vamos falar. Nossa, como é bom ouvi-los, hein? Que aula. Sim. Pastor César, vamos falar um pouquinho também, nós já estamos falando, mas continuando, sobre campo missionário. Atualmente, como que é o dia a dia de vocês no campo missionário? Eu tenho um privilégio que agora eu não preciso mais pastorear uma igreja local. Eu viajo bastante pelo país. Até agora, não tanto quanto vou precisar fazer um pouco mais dentro de pouco, mas o meu principal trabalho tem sido treinamento ministerial. Uhum. Então, a minha projeção de trabalho está em como melhor equipar os ministros. Porque uma coisa é verdade, o povo africano em si, olha, eu não conheço melhores evangelistas do que eles. Uau, que interessante. Então, se eles estiverem motivados
e treinados, eles vão fazer a igreja crescer. Tanto é que de menos de 100 igrejas há 20 anos atrás, hoje tem mais de 500. Uau. Né? E igreja não da forma que nós entendemos de igreja, aqui templos bonitos. Alguns são galhos de árvore, troncos de árvores cobertas de capim, pau a pique, essa coisa toda, mas são igrejas onde eles têm alegria de estar. Então, a minha maior preocupação é como melhor equipá-los, como melhor treiná-los para que satisfatoriamente preguem o evangelho. O desafio para 2026 que eu tenho é formar a primeira turma de professores nativos. O AGET, em 2026, vai começar a ser ministrado por professores nativos. Uau. Então, não será que mais necessário o missionário a dar essas aulas. Então, Aham. o meu dia a dia é treinamento. Isso me faz voltar lá para Mateus 28, aonde diz assim: ensinando-os para batizar e depois ensinando-os a guardar todas as coisas. Então, o meu dia a dia é ensinar, ensinar, ensinar e ensinar. Ensinar. Meu. Quais são os dias de culto lá, pastor? Aí é uma coisa muito especial no contexto africano, que diverge bastante do nosso contexto aqui. Em primeiro lugar, devido à deficiência de energia elétrica, os cultos geralmente são feitos durante o dia. Olha Cultos só. noturnos, nenhuma de nossas igrejas tem, porque lá na aldeia teria ser com vela ou petróleo, petróleo é querosene, Uhum. querosene, assim por diante. Então é muito difícil. Os cultos são geralmente domingo pela manhã, das 9 às 13 ou 14. Existem cultos que terminam às 15. Bem diferente daqui, né? Aham. Bem diferente. Começam às 9 e há cultos que terminam às 15. As quintas-feiras, geralmente, são culto das mães, à tarde, onde se reúnem, mas é à tarde. E é ali onde a missionária Carla pôde ensinar a fazer massa de tomate, doce de Quando o senhor banana. fala culto das mães... É das irmãs. Das irmãs. Das irmãs. mulheres. Aham. Lá, por exemplo, se um deles fosse se referir à irmã Lislane ou à irmã Rita, se referiria mãe pastora. Olha. Mãe pastora. Mãe pastora. Mãe pastor. Então, aos sábados é a reunião e ensaio dos jovens. Aí eles vão, primeiro eles fazem a limpeza ao redor da igreja, arrancar o mato, coisa e tal. Depois vão ensaiar para cantar no domingo. Então é um culto muito extenso, porque no domingo a escola dominical, que chama Sunday School, outros chamam Santa Escola, enfim, cada um inventa um nome para chamar, onde desde os pequenos aos grandes, apresentam suas canções, suas danças, porque eles dançam muito, né? Então, é bem interessante. Os cultos são num contexto bem diferente do nosso aqui no Brasil. E o local lá, pastor, onde é a igreja, né? Ele é estilo assim, uma vila onde a igreja está e em volta são várias casas, os moradores frequentam a igreja, ou eles têm que andar muito para chegar na igreja? Como que é esse distanciamento? Geralmente, aldeias têm casas muito espaçadas, por quê? A família tem a sua casa e a sua machamba, ou seja, a sua roça ao redor da casa. Tanto é que tem algumas igrejas que têm a machamba ou roça da igreja, aonde às quartas-feiras os membros vão
culimar ou capinar a roça da igreja. É onde eles reúnem dinheiro para fazer um projeto de comprar chapa de zinco, para cobrir, Uhum. ou alguma coisa. Mas muitas igrejas são na propriedade do pastor. Então, eles têm igreja de pau a pique, são troncos de madeira forradas com plástico e cobertas de capim. Uhum. Vem a chuva, derruba, eles fazem de novo. Todo ano. A igreja é refeita, remodelada todo ano por conta das chuvas, os ventos, enfim, as intempéries. Uhum. Mas existe, no caso da cidade de Gondola ou cidade do Chimoio, cidade de Manica, a igreja, então, é de tijolo, de alvenaria, na cidade, então, todos se encaminham. A nossa matriz, lá. vamos dizer assim, É, né? é matriz nacional, estadual ou distrital. O distrito lá é diferente do nosso. Nós chamamos para distrito o estado. Uhum. E a igreja estadual lá é chamada de provincial. A igreja distrital é como se fosse a grande Curitiba, seria a região Município. metropolitana, Uhum. seria o distrito. Entendi. E assim por diante. E o deslocamento de vocês também, obviamente, é por carro. Vocês têm que chegar lá É. de carro. De carro. É bem difícil. Quando não tem que se deixar o carro no caminho e seguir 2 quilômetros a pé. Eu já andei 8 Uau. quilômetros a pé, depois Porque de a estrada é largar. ruim. Isso, Não o carro tem não condições de andar em alguns lugares. O meu primeiro domingo foi assim, o carro parou o carro, eu disse, parou por quê? Porque aqui ele não Só vai até mais. aqui. Andou 2 quilômetros a pé. Ela dançava, tinha tido labirintite há não muito, ela andava dançando assim na Porque estradinha. a chuva faz aqueles caminhos. Uhum. E eu, acostumada com a igreja daqui, botei o meu bom salto, a minha saia godê, meu cabelo solto. E quando eu encontrei, eu falei, Senhor, e agora? Não tinha passado o protetor solar, porque eu não sabia que tinha que caminhar. Então, meu primeiro culto foi um grande... Foi uma surpresa, Foi né, uma pastor? surpresa e aprendizado, porque daí aquele momento ali, e uma igreja com teto bem baixinho, de zinco. Aham. E aí eu cheguei toda, ainda apesar do caminho, cheguei toda, né? Aí começou a esquentar, eu fui baixando, porque daí o zinco começa a aquecer conforme a Sim. temperatura, né? E quando o pastor fala 500 igrejas, eu quero frisar bem aqui, que de repente os ouvintes podem pensar assim, nossa, 500 igrejas, imaginando como as nossas, né? E o pastor acabou de colocar que só a matriz, só a estadual, que é feita de tijolo, os bancos todos de madeira feito à mão, energia com gerador, sem instrumento, sem ar-condicionado. Observação, gerador não no dia a dia, só em dias de festa, porque aluga-se o gerador. Então, quando fala 500 igrejas, e eu quero pensar que daqui a alguns anos, né, de repente possa estar se realizando outra entrevista como essa, e possa estar se falando de outra forma. Outra realidade. De outra realidade, porque eu quero acreditar que essas são 500 sementinhas. 500 sementinhas onde, se não tivesse um missionário disponível para fazer esse trabalho, teriam muitas pessoas que nunca ouviriam falar de Jesus. Com certeza. E até, inclusive, é a minha próxima pergunta. Digamos, mediante a tudo isso que nós estamos ouvindo, a realidade, o que mais mudou, pastor César, nesses 24 anos? O que mais que mudou na África? Bem, do ponto de vista social, mudou muita coisa, porque a infraestrutura das cidades melhorou muito com ajuda internacional, assim por diante. Mas vamos falar na igreja. Eu encontrei, por exemplo, em 2004, depois de passar um perrengue muito grande para chegar na província da Zambésia, veio me encontrar um jovem, junto com o pastor, no meio do caminho, para que eu conseguisse chegar onde deveria chegar. E hoje em dia, esse jovem que foi me encontrar naquele tempo é o secretário nacional da Igreja Pentecostal Unida de Moçambique.
Então, tanto no Brasil quanto lá, eu já posso ver meus filhos crescidos, Oh, que né? lindo. Ministrando. E a irmã Lislaine sorriu porque ela é minha filha crescida. É um frutinho, né, pastor? Exatamente, Que exatamente. maravilha. É. E, pastor, falando em frutos, né? Digamos assim, quando o senhor fala ou lembra, há algo que emociona o senhor relacionado a algum projeto, algum fruto do trabalho? Fruto. É bem por aí que eu acho que eu devo falar. Em 2001, eu ouvi alguém me dizer: pastor, vocês deixam tudo no vosso país, mas vocês esquecem que nós somos negros desgraçados. Hum, Isso mostra o tamanho da autoestima. Do povo. Mas essa pessoa que falou não era uma pessoa qualquer, era um já pregador. E eu disse: por favor, nunca mais repita isso na minha presença. Sabe por quê? A sua Bíblia e a minha afirma dessa forma: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, não pode ser desgraçado, ou seja, fora da graça, alguém que o próprio Deus afirma que foi salvo pela graça. uhum. Não pode ser. Então, por favor, nunca mais na minha presença. E trazendo para os dias de hoje, nesta casa tem um engenheiro de Minas. Que bênção. Olha, Engenheiro. glória a Deus. Nesta casa tem uma das filhas que é técnica de saúde. Olha que legal. Maravilha. É, Olha, é de emocionar mesmo, né? Sim. exatamente. maravilhosa. Então, o maior projeto que eu vi desenvolver e produzir frutos foi o projeto de valorização pessoal. Elevar a autoestima e levar a pessoa a saber e entender que em Deus tudo é possível, basta crer. Glória a Deus, né? O pastor César, ele tem essa capacidade, né, de cortar aquele pensamento errado que você tem acerca de algo, ou na cultura, ou em relação à palavra de Deus, e colocar como ele apaga e escreve de novo. E você, a partir daquele pensamento, começa a mudar o seu comportamento, né? Eu me lembro de várias coisas, quando eu era jovem, que ele, assim, assim, assim. Não vou entrar nesse detalhe Não. agora. Pastor César, lá na África, né, alguns países têm, assim, extrema pobreza, como a irmã falou, miséria mesmo, né? Alguns países é uma marca dele, né? Conviver diariamente com essa realidade, sem perder a esperança, significa, assim, servir, né? De uma forma, a gente vê de uma forma diferente, né? Como que é? O que o senhor poderia falar sobre isso, né? Servir em um lugar de extrema pobreza, né? Os necessitados. O que o senhor poderia falar sobre isso, né? Extrema pobreza é uma palavra que me fez confrontar até certas pessoas lá, porque havia a tendência de dizer: nós africanos vivemos na pobreza absoluta. E eu costumava dizer: eu penso que não, porque num estado de absoluta pobreza, eu penso que é impossível sobreviver. Mas numa extrema pobreza, sim, porque alguma coisa vai ter. Mas se for absoluta, o que é absoluto não deixa margem para nada, né? E a gente pode ver na experiência da missionária ensinando pessoas a fazer alguma coisa.
Então, eu tenho foto de um contentor, uma caçamba cheia de lixo e em cima cheia de tomates podres. Coisas que não precisariam chegar àquele estágio. Então, ela vem ensinando as irmãs da igreja, é possível mudar esse quadro. Com informação, porque esse quadro ele acontece por falta de informação, né? Eu até quero pedir oportunidade aqui para falar sobre algo que nós falamos lá na igreja, irmã Lislene, Isso. que mostra bem o que acontece. A gente lançou uma campanha para os irmãos da igreja, eu já vou comunicar aqui, que a gente está pensando lá para o dia 1º de junho do ano que vem, que é o Dia da Criança Moçambicana, uma coisa que, como mãe, eu observei de forma gritante a questão da saúde bucal das crianças. Crianças muito novas já sem todos os dentes. Por quê? Porque não existe essa informação de forma adequada para que as crianças possam cuidar. Mas se você pensar num lugar onde a pessoa tem dificuldade para conseguir o que comer, Para comer, por que ela vai pra pensar no outra? creme dental e na escova de dentes, certo? Mas eu acho que como nós como missionários, a gente pode plantar uma sementinha. Se a gente atender 1000 crianças e só 100 absorverem essa informação e levarem avante para a sua vida, já Terá valido a ganhamos. pena. Já valeu a pena. Já ganhamos. E o que me incomoda como missionária, como mulher e como mãe, não é só a questão estética, de ver uma pessoa com os dentes. Isso causa dor. Essas crianças têm muita dor, esses adultos que se formam, eles têm muita dor e sem condição de ter um dentista, nem pelo Estado, nem pagando. Então, a gente lançou uma campanha que cada irmão que for no supermercado todo mês, como a gente faz, comprar sua escova de dentes e o seu creme dental, possa estar doando em valor até abril do ano que vem, vamos pensar assim, né, para o responsável da sua igreja. A gente vai transformar esse dinheiro tudo em escovinha de dente, creme dental, para levar para as crianças lá, ensinar para que elas possam ter um estímulo. Porque lá as crianças logo eles começam a trabalhar. Então, se essa criança foi estimulada e buscar isso nela, de que isso vai ser um benefício lá na frente, ela vai investir lá na escovinha de dentes dela. A gente tem uma família que a gente abraçou, que a gente cuida lá, do Samuel, né, amor? Porque eles não têm isso como prioridade. E dá para entender, como nós acabamos de falar. Uma família que não tem o que comer vai pensar na escova de dente por quê? Mas eu acho que vale a pena. Vale a pena a gente, nas nossas igrejas, distribuir, falar para as crianças dessa... Porque, de repente, o pai hoje não tem condição, mas logo ela pode ter por ela. E ela vai buscar. Então, a gente está lançando isso, que os irmãos possam nos ajudar. A gente conta com vocês para... Eu acho que eu vou fazer um videozinho, mandar para vocês, para a gente poder alcançar bastante pessoas, tá? Sim, é uma forma de servir num lugar onde há muita necessidade, né, professor? Interessante que aqui houve uma época que havia alguém de São Bento do Sul que trabalhava na Condor e nós levamos algumas escovas. Mas o problema é que cada vez as viagens internacionais estão mais difíceis, menos bagagem e maior preço para pagar para levar uma mala, por exemplo. E maiores complicações também em relação a documentos. Chega lá, impostos. Então, aqui, se fôssemos fazer uma campanha de doação de escovas, nós conseguiríamos muitas. Poderíamos ir com malas e malas. Sim. Mas então o mais fácil é o valor referente a isso e comprarmos no mercado interno lá e oferecer. E isso, com certeza, esse projeto brotou no coração da missionária Carla. E eu sei que num futuro bem próximo nós vamos ouvir muitas coisas positivas vindo através desse projeto, que é o projeto dela, que ela está abraçando, que ela está querendo desenvolver. Muito bom. Então, muito bom. Parabéns, missionária. Toda ajuda é bem-vinda, de coração mesmo. É o que eu digo, é plantar a ideia de que assim, eu vou ao supermercado. Eu quero que ninguém esqueça da gente cada vez que for comprar sua escova de dente, seu creme dental. Claro que tem um irmão que vai gastar R$7 na compra dos dois, tem um que vai gastar 15, não importa. O que você gasta com você, pense numa criança moçambicana escovando os dentinhos, cuidando da sua saúde bucal e que lá na frente vai evitar dor. E elevar a autoestima também, né? Com certeza.
Esse menino que é filho de um pastor lá, que quando a gente leva, é muito engraçado, é muito, muito gostoso de ver a reação, sabe? Dele tá recebendo que, de Eu repente, tu vai dar para imagino. uma criança que ele vai dizer, vou fazer o quê com isso? Nem Não é? Porque é uma, sabe, né? porque é uma coisa tão comum para É. gente que a gente é no automático. No A gente automático. faz, né? Sim. né? E para eles, quando uma criança tiver, cada vez que for escovar os dentinhos lá, para ele é uma coisa, sabe? É uma esperança. É uma esperança. É uma Que esperança. lindo. É verdade. Tem isso. Pastor, relacionado à cultura, né? Nós estamos já Uhum. falando sobre isso, né? Sabemos que cada país africano tem as suas culturas, os seus ritos, as suas expressões locais, né? O que mais surpreendeu o senhor, eu pergunto diretamente para ele, que ele está 24 anos lá, o que mais te surpreendeu relacionado à cultura africana e como que o senhor conseguiu desenvolver essa questão com respeito à cultura deles com a pregação do evangelho? Ótima pergunta. O pastor estava esperando por ela. Não, eu estava esperando que ela não viesse. Porque realmente é um assunto bem complicado. Ai, Ah, bem polêmico. Aqui está o projeto que eu penso que posso desenvolver no Brasil quando jubilado. Um projeto de palestras transculturais. Porque eu cheguei em Moçambique totalmente não transculturado, sem entender nada da cultura. Então, eu quero contar uma experiência pessoal. Eu cheguei num lugar chamado Ndolera, divisa de Moçambique com Malawi. O lado de Malawi é England, dividido por uma rodovia. E quando cheguei na casa desse pastor, ele apresentou-nos o lugar para que íamos ser recebidos. E é diferente do que aqui no Brasil. Aqui a gente vê de longe, já começa a falar, Pastor Cetim, irmã Lislane, há quanto tempo? Já começamos a falar de... Lá não. Nos encontramos com aquela solenidade, eles recebem as pastas, mochilas, nos levam até o lugar onde vamos nos assentar, mas não sentamos. É feita uma oração, só depois da oração, Mulibwandi, como acordou? Dilibuino Caíno, eu acordei bem, obrigado. Olha só, bem diferente daqui. Bem diferente. Então, só que aí, depois de tudo isso, tome assento. Então vamos assentar. Não sentamos antes de sermos mandados sentar. Depois de assentados, como andou a viagem? Graças a Deus, andei bem, assim por diante. Só que foi-me dada uma cadeira de frente para o sol. E eu não conseguia ficar acomodado olhando para eles. Eu simplesmente peguei a cadeira, procurei um lugar, levantei, achei. Pensa no problemão. Aquele lugar lá estava. Virei de costas para lá, a cadeira. Agora eu estou bem. E o pastor, dono da casa, me olhou sério. O pastor nacional que estava comigo, ele disse, Pastor David, perdoa o nosso missionário. Ele é novo, ele não está acostumado com a nossa cultura. Uma coisa simples. Simples, mas eu recebi uma chamada de atenção que 22 anos depois eu não consigo esquecer. E isso me faz querer usar esse aprendizado pela dor e pela vergonha lá que passei
para ajudar futuros missionários que possam ir a entender, a procurar entender a cultura local. Então, a cultura é uma coisa muito séria e nós não devemos, de maneira alguma, menosprezar. Menosprezar. Exatamente. E em Entrar no questão país dos e respeitar. visitantes, né? Quando os visitantes chegam lá, os turistas, tem algo assim que é chamativo, assim, não tem como deixar de perceber? Depende da região, porque Moçambique tem muitas etnias, né? Muitas etnias mesmo, tanto é que são 19 idiomas que se falam em Moçambique. E cada idioma, uma etnia diferente. E eu nunca esqueço de dizer da minha primeira viagem lá, que eu viajei a província de Sofala e conheci a etnia Macena, que é a etnia que gerou o nome do pastor Gilmar Macena. Olha que interessante. O Macena dele vem da etnia moçambicana Olha que dos macenas que falam a língua xicena. Ele mesmo não sabia, ele disse, eu só sei que é africano. Eu disse, pois eu estive lá na sua origem. Olha que legal, interessante. É muito interessante. Então, os turistas, eles veem muitas coisas, mas depende da região, são coisas que podem surpreender. Por exemplo, o que mais surpreendeu o meu filho Éder foi o fato de ver 2 homens andando de mãos dadas por quilômetros e quilômetros na rua. Olha. Eles não andam de mãos dadas com a esposa porque ela pode ser segunda, terceira ou quarta. A família da outra zangaria com ele, É bem isso. né? Você não está a preferir nossa irmã? Mas o andar de mãos dadas entre os homens que o Éder viu tem a ver com amizade. Profunda amizade. Uhum. Profunda. O povo árabe, muçulmano também, eles têm esse... É profunda amizade. E quando nós chegamos no Malawi, com aquelas coisas, eles, nossos irmãos brasileiros, e já catava o Wagner, a mão do Wagner, e depois ia catar a mão do Éder, o Éder de braços cruzados. Eu lembro dele contando isso. De braços cruzados. E um deles perguntou, irmão Wagner, mas por que Éder anda sempre com braços cruzados? E Wagner disse, é o estilo dele, ele gosta muito do estilo, mas ele não queria andar de mãos dadas. Então, no caso do meu filho, o que chocou foi ter que andar de mãos dadas com outro rapaz, longo trecho na rua. Sim, porque para nós, a cultura nossa é totalmente diferente, né? Exato. E eu não cometi muitas gafes, porque ele estava sempre me cuidando, né? Mas mesmo assim, ainda aconteceu uma ou outra, mas ele estava sempre... Principalmente algumas palavras que, por exemplo, para eles tem outro sentido, que para nós é normal, e para eles tem um sentido, né? E eu falei algumas assim, mas, né? Eu não sabia. E depois que ele me falou, eu guardei a palavrinha lá na gaveta e não... Por exemplo, no Rio Grande do Sul, quando vai falar uma quantia em dinheiro, diz tantos reais, mas não diz tantos reais, diz tantos pilas. Que é Acho que aqui no Sul também alguém usa, né? E lá Só é uma que coisa muito feia. lá tem uma conotação muito feia, muito diferente. E um dia ela fala, não, porque Na são mesa. são tantos. E o Wagner, traduzindo, são tantos meticais. São tantos E eu meticais. repetindo várias e ela vezes. conversando bem à vontade. Aí depois eu nunca mais falei. Então, você tem, a cultura pode não colocar... tem como saber tudo assim. Quando ele fala em início. ensinar, inclui até essas coisas pequenas. Né? Pra gente, como ele diz, pra gente não passar vergonha, né? Não ferir o outro de uma forma sem querer. E também eu acho que para tirar um pouco essa... porque eu percebo, essa é uma palavra minha, né? Que existe um glamour estendido para algumas pessoas na questão da missão. Então, eu acho que ele podendo dar aulas sobre o que acontece, eu acho que quem for para o campo missionário, ele vai consciente. Melhor preparado. Melhor né? preparado. Porque a única coisa que é glamourosa na missão é a glória de Deus sobre a gente. Uau. Uhum. Realmente.
A única coisa que é glamurosa de verdade é isso. Fora disso, é trabalho. É trabalho, Imagino. é cansaço, porque quando você vai para um lugar para você assimilar tudo que acontece, até para conversar, tá conversando um aqui num dialeto, o outro no outro, você fica. O culto, às vezes, ele faz o culto em português, e aí tem um tradutor num dialeto e o outro. Então, o culto se torna cansativo. Então, a missão em si, ela não tem todo esse glamour, não. Né? O glamour que a gente traz aqui hoje é testemunhar que Deus é muito presente nas dificuldades que existem no campo. Hoje eu posso me sentir, eu vou usar uma expressão, eu sou a princesa do campo missionário. Porque hoje tudo é mais fácil. Eu acho que quando eles foram, as crianças foram, Era mais num difícil. primeiro momento, Uhum. eles sobreviveram. Eles sobreviveram, porque hoje, como a irmã perguntou o que mudou, né? Uhum. Mudou muita coisa. Uhum. Apesar das dificuldades, mudou muita coisa. Então, eu, apesar das coisas que acontecem pela diferença, eu sou muito feliz com o que acontece. Muitas pessoas perguntaram para mim, foi difícil para você? Vai ser difícil para qualquer pessoa. Pessoa que dissesse, não foi difícil. Eu não vou dizer que ela vai estar mentindo, mas ela não está entendendo o que está acontecendo, então, porque a dificuldade existe, Claro, né? claro. E o glamour disso tudo é as bênçãos do Senhor sobre nós. É o que a Glória gente a pode Deus. afirmar aqui para vocês. Glória a Deus por isso. E eu acho que quando o ensinamento vem sobre o que é missão, seja para qualquer país, ele vai ser sempre bem-vindo para formar um bom missionário, não na questão dos atos dele, mas sim um bom missionário espiritualmente preparado, mentalmente preparado, Sim, né? exatamente. Antes de passar para a Alice, vai fazer a última pergunta. Uma curiosidade pessoal minha. O senhor falou agora há pouco sobre ser jubilado, né? E quando o senhor pensa nessa hipótese, o coraçãozinho já está preparado para isso? Porque, obviamente, que o senhor vai retornar ao Brasil, vai retomar, né, a sua vida aqui no país. E como que está sendo essa preparação para deixar, né, as criancinhas ali, tudo aquilo que o senhor construiu? Eu já estou percebendo que ele está se emocionando só de pensar, né, pastor? A verdade é que a minha mente e o meu corpo estão num descompasso muito grande. A minha mente é muito acelerada. Eu tenho facilidade em fazer planos para 30 anos, quando certamente o corpo não acompanhará em 30 anos. E esse tempo de jubilar está mais próximo do que nunca. Por exemplo, dia 6 de novembro de 2026, vão completar 50 anos que eu formei da escola bíblica. Uau. Dia 6 de novembro de 2026, vão completar 25 anos que embarquei do Brasil com o pastor Beni para apresentar minhas credenciais em África. Chamada, 25 anos depois, então 50 anos. Dia 27 de novembro do próximo ano, completarei 50 anos de ministério e 50 anos de diretoria executiva, começando no distrito do Rio Grande do Sul. Com 18 anos, eu fui secretário tesoureiro do distrito do Rio Grande do Sul. Olha. Aos 18. Hoje, eu posso dizer assim, nenhum outro jovem com 18 vai conseguir, porque nem a Constituição mesmo? da igreja, nem a Permite hoje. legislação permite. Não. Mas eu tive esse privilégio. Que história. Então, jubilar é uma coisa inevitável. Mas, por outro lado, eu vou conseguir jubilar do campo missionário, mas não vou poder jubilar dos meus netinhos, porque meus únicos netos são africanos. É verdade. E vivem em Moçambique, e provavelmente a vida deles será lá. Então, Sim. sempre haverá uma dificuldade em cortar o cordão umbilical com a África. E a irmã Carla e eu estamos orando muito para orientação.
será que Deus vai nos permitir passar os nossos últimos melhores anos lá ou aqui? Nós estamos em oração, porque nesse Precisamos momento dessa a gente resposta. precisa dessa resposta. É. Porque eu também acho que ele tem muita bagagem. Meu coração diz que ele podia estar aqui e usar tudo isso, sabe? Sim. Mas ao mesmo tempo, como ele falou, tem esse elo que é muito forte em Moçambique. Uhum. Eu que estou há pouco Família. tempo lá. Eu não estou perto do que ele, né? Eu penso assim, eu posso até sair de Moçambique, mas Moçambique nunca mais vai sair de mim. Nunca Eu mais. imagino. Agora imagina para ele que tem laços e é muito mais tempo. Eu vejo os meus vídeos ali que eu tenho saudade, eu começo a chorar. Eu tenho saudades, é uma coisa que quando o Olha. coração tá de verdade, faz falta. Faz Faz falta. É um falta. aprendizado muito grande, né, missionária Muito. Carla? Você aprende assim, se você entra com salto alto em algum lugar e Deus faz você rapidamente tirar o salto e colocar a chinela, colocar o tênis, colocar o... Hoje eu não me prendo a condições, né, sociais e de comportamento. Hoje eu até ia vir de chinelos, né, mãe? Aí eu falei, nossa, mas não tá legal. Aí ele falou assim, mas esse salto que você tem tá confortável. Eu digo, sim, esse salto é confortável. Porque se ele não fosse o confortável, eu viria de chinelos. Hoje eu não me esforço, fico com dor o tempo todo para caber dentro de um, Sim. sabe? Sim. Eu não faço mais isso. Uhum. E eu fazia muito isso. Porque é inerente do ser humano a gente se preocupar muito com a aparência, Sim. Sim. né? E hoje eu procuro estar bem. Se aparentemente está bem, eu estando bem, vamos. Exatamente. E a África também ensina a gente a olhar com tudo, com ver Um olhar Deus. mais realista. Não, e ver Deus primeiro. Os valores mudam, né? Você deixa de se preocupar com muitas coisas. E eu vou dizer que aconteceu algo comigo em relação à questão da doença, que ela foi tão forte que eu perdi esse sentimento que eu tô falando para vocês. Eu fiquei adormecida, eu fiquei mais me questionando por que estava acontecendo. E no fim das contas eu entendi que era um lugar onde Deus estava me colocando para que eu pudesse falar de fé para outras pessoas. Exato. É tão grande isso que se tivesse tempo poderíamos ficar mais uma hora. Mais Nossa, uma hora e o nosso tempo que já estourou. Já. Pastor César, antes de fazer essa última pergunta, só uma curiosidade, né? O senhor foi para a África com a chamada de missionário há 24 anos atrás. Mas quando foi que Deus chamou o senhor para ser missionário? Que idade o senhor tinha? O senhor se lembra? 18 anos. 18 anos. Isso foi agosto de 1976, numa sala de aula do IBA, em São João do Meriti, Rio de Janeiro. Então, Deus lhe chamou para ser missionário ainda jovem. Ainda jovem, ainda aluno do IBA. Olha, alunos do IBA que ouvirem, prestem atenção. É aí mesmo que Deus pode te chamar. É mesmo, Na verdade. juventude, né? E já falando sobre juventude, depois de mais de 2 décadas, né, que o senhor está lá na África ensinando e agora formando líderes, né? O que o senhor percebe de diferença entre os jovens africanos da época que o senhor chegou e de hoje? Há mais oportunidades de estudo, de trabalho lá para quem está lá? Isso afeta o campo missionário? Não afeta? O senhor enxerga, né, o senhor está falando que que falou que está formando líderes, então tem uma nova geração de líderes, né? Eu digo jovens sendo levantada, de quando o senhor chegou para agora? Com certeza. Hoje é muito comum vermos nossos jovens chegarem com sua motorizada, uma 50. Uau! Antigamente, quem tinha uma mandinga, uma bicicleta, era tido como o máximo chegar de bicicleta na igreja. Hoje, nossos jovens já chegam de moto. E quando chega um de carro, então? Uau! Nós temos jovens formados na universidade, na área da saúde. Por exemplo, eu cuidei de uma família que pertencia ao presidente distrital
na província de Sofala, vamos dizer assim, que nos recebeu. Tanto ele quanto a esposa perderam a vida em 2007. E eu terminei de criar essas crianças. E uma das meninas está casada, a outra não está casada ainda, mas já concluiu o secundário. O filho mais velho, o irmão mais velho dessas meninas, uma das últimas coisas que eu fiz por ele foi dar uma carteira de motorista para ele. E disse, olha, agora eu não posso fazer muita coisa, porque eu tenho em casa, na minha dependência, uma menina mais nova que vocês, então eu tenho que... Então, só que depois disso ele fez um curso, está na Força de Segurança Nacional. O pai dele era polícia, mas ele está na Força de Segurança Nacional. Então, nós temos gente que trabalha na área da saúde, mas na parte administrativa da área da saúde, na parte da enfermagem, enfim, parte administrativa de empresas que há 20 anos atrás ninguém na igreja. Mas eu faço sempre o que fazia na igreja da Santa Amélia, quando pastoreava. Terças-feiras, culto de oração. Os jovens só estarão dispensados se estiverem na escola. Quinta-feira, culto de estudo bíblico. Todo jovem que estiver estudando está dispensado. Fora disso, tem que estar na igreja. Talvez alguns, por não estar na igreja, preferiram estudar. E glória a Deus por isso. Verdade. E falando de juventude, quero pedir uma fala aqui. Os nossos jovens, eles tinham que ter uma mínima experiência com os jovens moçambicanos. É lindo, é maravilhoso. É maravilhoso. Porque ele falou, essas crianças hoje que vêm de moto, que estão estudadas, eles são filhos de quem lá na frente, lá atrás não tinha essa condição, né? Sim. Pessoas que o pastor acompanhou, incentivou. Professores, temos vários. E a juventude moçambicana na igreja é linda. É linda, sem ar-condicionado, sem instrumento. Poeira levantando. Quem está lá quando por dança. amor mesmo. É lindo, lindo, lindo. Eu acho toda a parte maravilhosa. A fé do povo moçambicano é gigante. Olha só. É gigante. Mas os jovens eu acho lindo, porque eles estão com toda a esperança, com toda a fé, diante ainda de muitas dificuldades, né? Então a juventude moçambicana é maravilhosa. Resilientes. Muito. E felizes. E felizes. Isso conta. A gente fala assim, porque por conhecimento a gente fica com aquela coisinha assim, né? Mas eu falo feliz porque eles são felizes. E o que admira o meu coração, os meus olhos, é essa capacidade, diante de tão pouco, eles serem felizes. Na presença de Deus, né? Diante da dificuldade, mas com Deus no coração, eles fazem tudo dentro da dificuldade, como o pastor falou. Eles vão tirar o mato de volta da igreja. Qual é o jovem? Eu só pedi para tirar o mato da igreja. Nossa, Os líderes têm que puxar as orelhas, né? Venham, venham. Para lavar uma louça, uma prova, né? Vou botar um jovem, algum outro no campo missionário, né? Oh, para quando ele rapidinho. voltar, assim, cheio de fé e esperança. Encerramos então, amiga. Vamos encerrar com muita felicidade, mas tristeza, porque está acabando. Muito bom. Missionário Pastor César, missionária Carla, muito obrigada. Daqui a pouco mais. Opa, estamos esquecendo da bênção do dia, pastor. É verdade, não dá para deixar de passar. É verdade. Podemos esquecer. Eu venho de uma consulta no ambulatório do Hospital Cajuru, ali na Rebouças, 1450. E apresentei 2 ressonâncias magnéticas ao Dr. César Riga, e eu agradeci muito a ele hoje por todo o cuidado desde o início, porque esse doutor fez uma coisa muito especial. Eu estava com uma urgência para ser operado,
mas também tinha uma urgência para chegar em Moçambique. E ele me permitiu realizar essa operação diante da minha disponibilidade de retorno de Moçambique. E então foi muito especial, cuidou de maneira muito especial, mas hoje apresentei as ressonâncias e ele disse: a partir de agora, de ano em ano. Oh, glória. Eu nunca senti dor antes da retirada da vesícula. E alguém pode dizer: mas retirada de vesícula é tão simples. Sim, mas não uma vesícula com câncer, né? E eu fui sem saber que tinha câncer. Depois, quando soube, continuei dependendo de Deus. E a partir de hoje, ele disse: de ano em ano, só para o acompanhamento. Glória Está a Deus. tudo muito bem. Vamos Muito aplaudir. obrigado, Senhor. Amém, pastor, que testemunho maravilhoso. Eu, como sou uma sobrevivente, né, há 11 anos atrás, de um câncer de mama. E a gente sabe esse valor, né? Com certeza. Quanto que é. Eu me emociono, não tem como não me emocionar de falar. Ainda mais nós estamos no Outubro Rosa, né? Sim. Esse programa acho que vai ser transmitido bem para frente, que eu tô bem, nós estamos, né, amiga, bem adiantados nos nossos programas. E realmente é uma vitória. Com certeza. É mesmo. Uma grande Com certeza. vitória. Encerra, amiga. Isso, nós vamos ficar por aqui, né? Foi uma experiência incrível gravar com o pastor César, missionário pastor César, missionária Carla. Nós Que Deus agradecemos. abençoe vocês. Oramos por vocês. Que o projeto das escovas de dente, assim, alcance muitas crianças, Assim né? nós Somos esperamos. bastante gratos. E a todos que vão assistir esse episódio, né? Que compartilhe. E nós somos bastante felizes. Que Deus abençoe vocês dois. A irmã Rita, por sempre estar me chamando. Quando ela falou assim, pastor César, não me chama eu, quero estar junto. E quando eu cheguei na IPUB, quem era o pastor na Santa Amélia era o pastor César, né? E ali ele fez o casamento, ali ele discipulou, ali ele corrigiu, ali ele colocou no caminho. Estamos no caminho até hoje. Isso aí. Amém. Isso aí. A gente faz um revezamento, a Lislane, daí às vezes é o Lucas, quando eu não posso, vai os dois, né? Isso. E aí assim a gente vai fazendo aí a obra, porque isso aí também é obra de Deus, Com né? certeza, É uma com certeza. transmissão, Isso também né? é missão. também é missão. Muito obrigada, gente. Muito obrigada Nós que mesmo de agradecemos coração. Foi pelo carinho, uma pelo benção. espaço. Muito obrigado pela vossa paciência Imagina. e pela paciência daqueles, todos que nos ouvirão. Que alguma vai ser coisa bênção. possa Vai vos ser. ajudar em vossas vidas. Não tenho dúvida. Amém. Amém. Nos vemos aí no próximo episódio, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima. Paz do Senhor a todos.